Então, galera, hoje a gente vai trabalhar com a terceira aula da sequência de circunferência e círculo, que seria a área do círculo. Eu quero mostrar a área do círculo de duas formas. Primeiro, pelo método da exaustão. A gente vai desenhar uma circunferência e a gente vai inscrever na circunferência um triângulo equilátero. Esse seria o cara. Vamos traçar o raio e o apótema, dessa forma. Depois eu quero traçar uma circunferência e inscrever dentro dela um quadrado. E da mesma forma, o raio e o apótema. A mesma coisa a gente vai fazer com um hexágono regular inscrito. Vamos escrever o hexágono regular e vamos trabalhar o raio e o apótema. Eu quero que vocês notem que quanto maior a quantidade de lados do polígono inscrito na circunferência, mais o comprimento do apótema vai se aproximando do comprimento do raio. Notem, ele vai ficando cada vez mais parecido, o apótema vai ficando cada vez mais parecido com o raio. E notem que o comprimento do arco vai ficando mais próximo do comprimento do arco da nossa circunferência. Observem, galera, eu vou traçar aqui um decágono, o raio e o apótema. Aqui já está mais difícil de perceber quem é raio e quem é apótema. E também já está mais difícil de diferenciar quem é lado e quem é arco. Se a gente traçar um pentadecágono, observem, o raio e o apótema a gente já quase não consegue distinguir. E o arco e o lado do polígono também não. Num icoságono, galera, aqui pelo menos no desenho já fica bem mais difícil de diferenciar os dois. Os dois já são quase uma coisa só. A circunferência, o arco da circunferência e o lado do polígono. E da mesma forma, o raio e o apótema vão se igualando. Eu vou trabalhar aqui com o icoságono, galera, Eu vou dar uma ampliada nele e mostrar aqui, Esse aqui, seria o lado do nosso polígono e aqui o arco da nossa circunferência, certo? O nosso apótema e o nosso raio. E quero traçar agora todos os raios, ligando aqui com o vértice, com cada um dos vértices do nosso polígono. Então observem que a gente criou aqui 20 triângulos congruentes, 20 triângulos iguaizinhos, onde o lado do polígono seria o lado, a base do triângulo, e o apótema do polígono seria a altura do triângulo, certo? Para depois a gente trabalhar com área. Só que eu quero que vocês lembrem que o apótema está cada vez mais próximo de um raio e a base desse triângulo, o lado do polígono, está cada vez mais próximo de um arco. Ou seja, se a gente tiver aqui infinitos triângulos, a gente não vai conseguir diferenciar quem é lado do polígono de quem é arco da circunferência. E a gente não vai conseguir diferenciar quem é apótema, ou seja, a altura aqui do nosso triângulo, apótema do polígono, e quem é raio. Então é com esses dados que a gente vai trabalhar, galera. Vamos separar esse triângulo aqui, Por quê? Porque se eu conseguir calcular a área dos infinitos triângulos que estão aqui dentro da circunferência, eu consigo calcular a área do círculo. Aí a gente vai chamar o lado aqui, de arco. Por quê? Porque quanto mais próximo, quanto maior a quantidade de lados de polígono, mais a base aqui, o lado se aproxima de um arco. E a nossa altura do triângulo aqui, que é o apótema do nosso polígono, a gente vai chamar de R, porque quanto maior a quantidade de lados que a gente tem no polígono, mais o apótema se aproxima de um raio. Fechou? Agora a gente vai calcular a área de um desses triângulos. Base vezes altura dividido por 2. Ou seja, A vezes R dividido por 2. Só que a gente não quer 1. A gente quer os infinitos que tem aqui dentro. Aqui a gente vê só 20, galera? Mas a gente sabe que a gente vai ter que calcular os infinitos. Então eu vou colocar mais base vezes altura dividido por 2, mais base vezes altura dividido por 2 e infinitamente base vezes altura dividido por 2 somando. Legal. Notem que tu tem uma continha aqui de fração, Vamos fazer o MMC de 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, que é o próprio 2. Como o raio está sendo multiplicado aqui em todas as frações, a gente vai colocar ele em evidência. Porque eu quero destacar o A mais A mais A mais A mais A mais A infinitamente. Por quê, Germano? Olha, é fácil. Porque a soma de todos os lados aqui, é a soma de todos os arcos da circunferência. Ou seja, a soma dos As é a circunferência, o comprimento da circunferência. Ou seja, vou colocar aqui o 2, o R em evidência,
E o que é A mais A mais A mais A mais A mais A infinitamente é 2 vezes π vezes r. É o comprimento da circunferência. Agora, só simplifica esse 2 com esse 2 aqui, ó. E tu vai sobrar para ti π e raio vezes raio. Ou seja, vai sobrar para ti π vezes raio ao quadrado, que é a área do teu círculo. Galera, outra forma de demonstrar isso, né, mais simplória, é claro, seria a gente trabalhando com os quadrados do raio. Como assim? Pega uma circunferência e traça um raio. E eleva esse raio ao quadrado, ou seja, faz um quadrado onde o lado mede raio. Isso aqui, galera, é a ideia de raio ao quadrado. É um raio elevado ao quadrado. Se a gente tentar preencher a parte interna da circunferência com esses quadrados, a gente teria que colocar aqui, ó, em volta 4 raios ao quadrado. O problema é que as bordas não fazem parte da região interna da circunferência, ou seja, eles estão fora do nosso círculo. Então a gente percebe que a gente não tem 4 raios ao quadrado. A gente tem mais do que 3 r's ao quadrado e menos do que 4 raios ao quadrado. Então a gente percebe que a gente tem 3 raios ao quadrado e um pouquinho, ou seja, 3,1415 raios ao quadrado dentro da circunferência. Ou seja, galera, dentro da circunferência a gente tem π raios ao quadrado. Por isso que a área do círculo, a área da região interna da circunferência, é π vezes raio ao quadrado. Galera, espero ter ajudado. Qualquer dúvida, deixa um comentário aí e eu já vou postar lá para vocês também no Instagram um resuminho disso. Segue aí o Instagram e qualquer coisa dê um toque. Valeu!